Shalom a todos, Boker Tov, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos nos caminhos da Torá Sharon. Eu sou a Sharon e muito bem-vindos a uma lição a cada dia do Hafetz Haim, o Rabino Israel Meir Kagan, a Cohen, porque ele era Cohen, dia 88 de não fazermos Lashon Hara e fazermos Shmirat Lashon. Eu estou aqui no espírito de Purim e estou gravando exatamente no dia 13 de Adar, o que significa, e é 13 de Adar mesmo, o que significa que eu estou fazendo o jejum de Esther. O jejum de Esther. Então eu estou sem água, por isso nós não vamos fazer a bênção hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Dia 88 de não fazermos Lashon Hara e fazermos Shmirat Lashon. Ciclo dia 28 de Kislev, diz respeito ao dia 28 de Kislev, o primeiro ciclo 1, e o segundo ciclo 29 de Sivan. Nós estamos na sessão 2, parte 3. Eu acho que no vídeo passado eu devo ter me enganado e disse e disse parte 2, não é, tá? Então sessão 2 sobre a fala crítica construtiva. E nós estamos na parte 3, onde diz respeito às questões de relacionamento. E hoje é questões de opinião. Questões de opinião. Esse dia aqui, ele é muito importante, porque nós vamos entender uma coisa assim. Esse jejum, esse momento de não tomarmos água, de não comermos, ele realmente é um sacrifício. E nós temos aqui qual é a ideia? Sabe aquela sentença de morte? Sabe quando tem alguém, por exemplo, doente na sua casa e tudo mais? Esse dia, Esther pediu que fizessem, né, as moças dela e também todo o povo judeu fizessem 3 dias de jejum, justamente para anular esse decreto de morte. Então, às vezes a gente fica pensando, mas como é que eu vou fazer isso? Eu preciso comer, eu vou comer um chocolate, as coisas que são de desejo. Esse é um momento de nós realmente subjugarmos a alma animal, entendermos que sim, nós podemos fazer este sacrifício físico por alguma coisa que foi muito maior. Era um decreto de morte para o povo judeu e foi anulado. Então, o motivo, o que é motivacional aqui é isto, quando tudo parece que vai dar errado na nossa vida e de repente dá. É quando você tem aqueles, só te restam 3 meses e de repente é um milagre. Então nós temos o milagre de Purim. Eu estou assim no espírito de Purim, eu espero que vocês também. E eu resolvi falar sobre isso porque este vídeo é atemporal. Lashon Hara é temporal e Shmirat Lashon também, a gente é para não falar nunca. Mas é atemporal porque é para ficar assistindo pro resto da vida sem parar e ainda ler o livro. Tudo junto e treinar demais, né? Porque nós precisamos desse treinamento para sempre. Mas houve aqui uma coincidência, isto é coincidência, mas não é acaso, não é por acaso, que o calendário lunar e o calendário solar estão no mesmo dia. Então nós temos 13 de março e 13 de Adar. Claro que só vai terminar essas datas que coincidiram quando chegar o pôr do sol e for Purim realmente. Então, por enquanto, é 13. Por isso eu resolvi dizer. Então, você já sabe de que ano é e tudo mais. É 13 de Adar, o dia do jejum de Esther, a nossa primeira leitura da Megilá, do livro. Então, vamos lá para a máxima do dia. Os sábios foram os homens mais instruídos e com certeza eles não se ocupavam em conversas sem importância. Vou tirar o meu óculos aqui para nós prestarmos bastante atenção e já vamos entender. Os sábios foram os homens mais instruídos e com certeza eles não se ocupavam em conversas sem importância. Se você é um sábio e foram os dos mais instruídos, vai bater papo com conversinha sem importância, conversa frívola e tudo mais, vai perder tempo, não é? Porque este tempo que você está jogando esta conversa fora, você poderia estar estudando o Torá. Então, os sábios, os grandes sábios que eram muito instruídos, não perdiam o seu tempo com isso. Esta é a máxima. Não se ocupavam em conversas sem importância. Então, no Sefer Lashon Hara, do Sefer Hafetz Haim, nós estamos no subtítulo Questões de Opinião.
eu quero lembrá-los aqui que o ciclo 1 começa em 1 de Tishrei, hoje 28 de Kislev, e o ciclo 2, 29 de Sivan, que é em Nissan. Então percebam que a nossa perseverança, que o nosso treinamento nunca termina. Ele nunca termina. Ele começa em Tishrei, ele vai 178 dias, ele chega em Nissan e isso recomeça e recomeça e nunca para. Então, não pense que você se atrasou, que você agora já terminei, já fiz os 178, não. Não tem hora para você terminar isso. Tem hora para você começar isso e a hora é hoje, é já. Então, vamos lá. Questões de opinião. Questões de opinião é assim. Também quando eu estava lendo esse trabalho do Hafetz Haim, eu pensei, sabe aquelas coisas de ciência que diz assim, ciência não se faz com opinião? Pois é, ciência não se faz com opinião. Pode até ter você tem direito de opinar, né, sobre alguma coisa ali, mas ela não se faz com opinião. Ela se faz com ciência, né? Ela se faz com lógica, ela se faz com estudo, ela não se faz com opinião. Então vamos ler agora questões de opinião dentro do assunto principal nesta parte, nesses últimos dias que nós estivemos estudando, que vai dizer respeito, propriamente dito, aos casamentos, né? Aqui aqueles encontros shidur que nós íamos falando, quando nós temos o conselheiro, quando nós temos o shadchan, quando nós temos o casamenteiro e quando nós temos aquela terceira pessoa. Então agora nós estamos aqui numa parte mais prática da questão de opinião. Vale para empregos e sociedade também, mas é o casamento que ele se detém aqui. As perguntas subjetivas sobre as pessoas são as mais difíceis de responder. As perguntas subjetivas sobre as pessoas. Ele é um Talmid Raham? Ele é inteligente? Cada um desses termos é relativo, pois em qual ponto um estudante da Torá se torna um Talmid Raham? E como se mede a inteligência? A falta de um barômetro definitivo é um problema em relação à maioria dos traços de caráter de uma pessoa, dificultando extremamente as avaliações exatas nessas áreas. Então, olha bem, aqui diz que a falta de um barômetro definitivo é um problema em relação à maioria dos traços de caráter, né, de uma pessoa, dificultando extremamente, porque os traços de caráter, eles são subjetivos, são difíceis. É a pessoa, ele é um artesão, não faz aquela escultura muito bem, ele não de idolatria. Ele faz, a pessoa é uma costureira, ela faz um vestido maravilhoso, costura muito bem, cozinha muito bem. Isto é objetivo, é aquele trabalho, aquela coisa. Não é subjetivo. Quando nós chegamos na parte subjetiva, é como ele diz aqui. Isso, além de dificultar as avaliações exatas, é porque isso é um problema em relação à maioria dos traços, não ter este barômetro. Nesse momento, quando eu falei lá que a ciência não é feita de opiniões, eu lembrei sobre os testes de QI, né? Porque aqui ele fala assim, será que, como é que é a pergunta? Ele é um Talmid Raham? Ela é inteligente? Então, sobre aqueles testes de QI, primeiro, isto era uma moda muito grande, teste de QI dizia se você era ou não inteligente. Depois, entendeu-se que as pessoas estavam ficando muito carentes e se percebia que aquele que tinha, por exemplo, aquele que tinha o seu teste de QI muito, muito bom, muito alto, muito 180 Einstein, assim, ele nem sempre era uma pessoa equilibrada, nem sempre, enfim. Como assim se ele é bem inteligente, mas é raivoso, por exemplo? Então, a moda, o modismo, as pessoas buscaram outra alternativa. Então, virou moda realmente o QE. Agora nós temos o teste de QI, o teste de inteligência, e o teste de QE, o teste do quociente emocional. Então, o quociente emocional é algo muito mais subjetivo. Você pode ser uma pessoa que tem uma boa lógica, consegue ter um raciocínio rápido para responder, montar bloquinhos,
quebra-cabeças, responder, resolver equações, mas no âmbito emocional é um fraco, ou é um muito tímido, ou muito extrovertido, enfim, é uma pessoa que está precisando ali ser olhada. Esta parte é a parte subjetiva. Isso virou tão moda, uma coisa e a outra, uma coisa e a outra, que hoje nos testes de QI nós encontramos perguntas que direcionam você a responder algo muito emocional, muito de equilíbrio mesmo. Por quê? Porque nós precisamos ser o equilíbrio de tudo. Quando nós falamos de Lashon Hara e Shmirat Lashon, não é fechar a boca para tudo, não é? E não é falar sobre tudo. Por exemplo, nós sabemos que Lashon Hara deve ser falado, deve ser, parece que é Lashon Hara, mas não é. Não caracteriza Lashon Hara, mas nós entenderíamos que é uma fofoca. Quando você vai denunciar alguém, vai falar sobre um perverso, vai alertar alguém. Já estudamos sobre isso. E também já sabemos que Shmirat Lashon, aquele silêncio indesejável, também acontece. Então nós temos que ter o equilíbrio. Nós estamos aqui treinando para saber discernir uma coisa da outra e não levar para o lado pessoal. Às vezes você está treinando e aprendendo, chega para a pessoa e fala: olha, você não pode agir assim porque isso é Lashon Hara. A pessoa diz: não é Lashon Hara não, porque... E você está treinando sabendo que é. Então nós estamos treinando também isso, discernir isso, para que nós tenhamos o quê? Não só informações, mas conhecimento, discernimento, né, para distinguir as coisas. E aí sim nós podemos ser como os sábios, que não se ocupam de conversa frívola, porque nem tem isso na cabeça, né? Pois é. Além disso, vimos que não podemos oferecer informação que possa impedir a materialização de um casamento. Veja, que ele já entrou então no casamento. Não podemos oferecer informação que possa impedir a materialização de um casamento, a menos que a informação contenha uma base válida, tá? Então, assim, lembram lá que nós falamos do casamenteiro mesmo, né? Do conselheiro, estou falando no masculino, mas tanto faz, casamenteira, conselheira, e daquela terceira pessoa que não é nenhuma coisa nem outra. Que tamanho de responsabilidade nós temos de falar ou não sobre alguém? Você tem você tem uma informação, nem é um conhecimento, você tem uma informação sobre aquilo, tem aquela informação sobre a pessoa. Você sabe que essa informação, se você for dizer, ela pode impedir a materialização de um casamento. No caso lá de um emprego ou de uma sociedade, mas aqui ele está falando somente de casamento. Você não pode dizer isso de jeito nenhum, a não ser que você tenha bases sólidas para fazer isso. Você tenha certeza, bases sólidas, mesmo que você não seja nem um casamenteiro, nem um conselheiro. Bom, como podemos realmente ter certeza de que os fatores em questão lançam dúvidas sobre a conveniência do casamento? Então, como que nós podemos ter certeza? Então, como podemos fornecer a informação correta que nos solicitam? Então, se te solicitaram e você não tem certeza, você também não tem a informação correta, então você vai se abster. E este momento, o silêncio é desejável, diferente daquele dia que nós estudamos que ele era indesejável, que você precisava falar. É claro que não é sensato que uma parte se aproxime de um conhecido pedindo tal informação, tá? Não é sensato. Por quê? Porque são perguntas subjetivas sobre a pessoa. Ele começa no comecinho do texto aqui dizer, ó, perguntas subjetivas sobre as pessoas são as mais difíceis de responder. Então, é claro que não é sensato que uma parte se aproxime de um conhecido pedindo tal informação, porque são informações subjetivas. De fato, o Hafetz Haim afirma que essas averiguações não exigem resposta. Então, se a pessoa vem e te averigua e você não tem informação correta, não tem conhecimento do fato, não tem base sólida, tá? Você não tem a responsabilidade de responder, você não precisa responder. Todavia, pode-se levar essas perguntas ao Urav ou Rosh Yeshiva. Então, ao nosso Urav, sabem que todos nós devemos ter um rabino, né? E o nosso rabino deve ter
um rabino, porque é como se fosse uma hierarquia de mais tempo de serviço, de mais estudo, de mais experiência. Então nós vamos levar a pergunta a um Rav ou a um Rosh Yeshiva, que Rosh é cabeça, né? É o cabeça, né? Da casa de estudo, da casa de estudo, da academia, da Yeshiva, tá? Como nós podemos levar a pergunta tal, aqui são hierarquias, ao seminarista, aquele que está, não é seminarista, o diretor de um seminário, por exemplo, que tenha a sabedoria e a experiência para avaliar a situação corretamente, oferecendo uma resposta adequada. Outros que sejam abordados com essas perguntas podem conduzir a pessoa à autoridade correspondente. Então, fica simples, não fica? Fica simples. A máxima vai ser muito bem encaixada aqui, quando ele vai comentar aqui, no seu lado direito do livro, Sefer Shmirat HaLashon, o compilador comenta aqui esta máxima, mas já deu para nós entendermos que os sábios não perdiam tempo com conversas frívolas, então, por certo, eles também não aconselhavam sem ter bases sólidas. Então, quem somos nós para fazer o mesmo, né? Falar subjetivamente das pessoas. A gente é cheio de informação o dia inteiro, mas conhecimento não é informação. Informação não é conhecimento. Nós podemos ter uma informação e não termos conhecimento sobre aquilo, assimilarmos essa informação como verdadeira e achar que isso tem uma base sólida. Isso não é uma base sólida. Então, se abstenha de falar, faça aquele silêncio desejável quando alguém for perguntar para você, se isso acontecer, algo subjetivo sobre o seu futuro cônjuge, daquela pessoa, for te pedir vamos chamar de conselho aqui, se abstenha de responder, você não tem bases sólidas. Tenha consciente emocional aqui, para que você realmente seja uma pessoa inteligente na atitude. Então, o melhor de tudo, vamos lá para o Sefer Shmirat HaLashon. Shimon, e aqui essa frase aqui, ela é maravilhosa, porque eu gosto muito, me agrada muito, quando eu vou ler um estudo, e esse estudo puxa outro estudo, ele cita outro estudo, e aqui eu vou ler uma frase do Pirkei Avot, que é do capítulo 1, do capítulo 1, Mishnah 17. E nós já estudamos o capítulo 1 todo inteiro, já estamos no capítulo 3, da ética do Sinai. Então nós podemos ver que isso é muito ético, é muito utilizado os estudos, né? Sempre é citado o Talmud, então você está estudando o Talmud, é citado o Midrash, você está estudando as Parashiot, vai ser citado o Midrash, o Talmud, porque a Avot, Hafetz Haim, isso é maravilhoso. Então, a frase é a seguinte: Shimon, filho de Rabban Gamiliel, diz: todos os meus dias eu cresci entre os sábios e não achei nada melhor para a própria pessoa do que o silêncio. Não achei nada melhor para a pessoa do que o silêncio, porque conviveu com os sábios, né? Sabe aquele sábio que fala com você só no olhar? Já pensou conviver com pessoas assim? Bom, realmente, o Rabi Shimon está dizendo: eu fui educado entre os sábios e tive a oportunidade de aprender de todas as suas qualidades preciosas e sagradas. E de todas essas qualidades, a arte do silêncio é a mais extraordinária. E difícil, não é mesmo? Por isso eram sábios. Alternativamente, o Rabi Shimon talvez quisesse dizer o seguinte, agora ele vai dar uma alternativa. Os sábios foram os mais sábios entre os homens. E com certeza eles não se dedicavam a conversas sem importância, né? Porque quando você se dedica a conversa sem importância, nesse momento você não está estudando a Torá. Nesse momento de conversa sem importância, você está, inclusive, está propenso a fazer lachon hará, a ser cúmplice de alguma história,
né? A falar mesmo daquilo, enfim. Isso não caracteriza a sua sapiência, a sua sabedoria. Esse não é o trabalho dos sábios. Então, certeza eles não se dedicavam a conversas sem importância. Quando você está no meio de conversas importantes, além de você correr o risco de fazer lashon hará e ser como os outros, você perde tempo, perde muito tempo em estudar a Torá. E perde tempo também em poder passar isso para as pessoas. Perde o seu tempo, porque o tempo que você está falando bobagem, você poderia estar falando, por exemplo, para esta pessoa sobre o jejum de Esther, sobre o livro de Esther, Megilat de Esther. Você poderia estar dizendo, explicando, contando a importância que há em você entender que por mais que você faça, seja lá o que for, o veredito final não é seu, é de Deus. Então tudo parecia perdido, mas não foi. E tudo mais. Perde tempo de aprender as coisas boas. No entanto, não houve nada além de falar palavras. No entanto, não houve nada além de falar palavras da Torá que eles achassem mais benéfico para si mesmos que o silêncio. Então, se for mais benéfico para si mesmo do que o silêncio, então aí sim se conversava sobre Torá, sobre as coisas de Deus, sobre os comportamentos, sobre a boa fala, sobre tudo isso que nós estamos falando aqui. Vamos lembrar que o Rabino Israel Meir Kagan dedicou a sua vida toda ao estudo, né, de não fazer lashon hará, ao estudo do comportamento com o outro, dos nossos relacionamentos, de nós conosco mesmo, e assim sucessivamente com Hashem. Porque quando nós estudamos e treinamos não fazer lashon hará, sabemos o momento certo e o que falar. Quando nós estudamos a Torá, por exemplo, nós já estamos nos lapidando, mas aí a gente estuda esse treinamento, nós mudamos. Aquelas pessoas que chegaram para você, aquelas pessoas que tentaram fazer com que você fosse cúmplices porque elas não estão treinando, se você não está conseguindo que elas modifiquem, perceba como elas perceberam a sua mudança. Você mudou. E você mudou para melhor. E elas vão começando a perceber que bom isso. Primeiro vão te criticar, né? Que não é nem a demonstração, vão te criticar. Mas eu só estou comentando, mas você uma vez falava, não. Mas agora você está se modificando. E elas vão percebendo que você está melhorando como pessoa. Algo está diferente. A sua luz está mais acesa. E elas começam, então, a perceber e fazer a mesma coisa. O que você fez, que treinamento é esse? E começam a se contagiar com isso que é tão benéfico para a nossa vida. Depois desse entorno, isso vai para a sociedade, para os relacionamentos. É você, o teu relacionamento interpessoal, a nação e assim por diante, o nosso relacionamento com Deus. Quando nós falamos de relacionamentos e nós estamos aqui muito batendo na tecla do casamento, o relacionamento mais íntimo que existe, né, aqui neste mundo físico é o casamento. É o casamento. Então, primeiro você, depois o Shalom Bait, aquela paz dentro de casa, e aí você vai formar uma família, e aí você vai ter os seus filhos, e aí você vai ensinar para os seus filhos. Por quê? Porque você vai ser o exemplo. Isto é sucessivo. Então, o casamento aqui é a peça fundamental do ensinamento do Hafetz Haim quando nós entramos nas questões de relacionamento. Porque este é o relacionamento mais importante de todos para formar famílias e cidadãos e pessoas e indivíduos que vão fazer o mesmo. Para que o nosso relacionamento com Hashem seja nesta linha, seja com este norte, seja desta maneira. Sempre tudo vai começar no núcleo de nós mesmos, no núcleo um pouco menorzinho, vai aumentando. Então o casamento é o relacionamento mais importante para formarmos cidadãos e pessoas e sábios, né? E lembrem-se que a Torá,
é o manual de instrução para a humanidade. O judeu a aceitou, nós seguimos, mas nós sabemos que ela está ali para todos seguirem. Mas se não existirem esses todos, não existe a Torá, não tem por que existir. Então, nós somos muito importantes para seguir a Torá se nós existirmos. Por isso, nós precisamos passar a palavra para os filhos, para os vizinhos, para o mundo todo. Entenderam? É uma responsabilidade, não é? No entanto, não houve nada, tudo bem. Rabi Shimon foi preciso ao dizer que é literalmente a tradução, e eu não achei nada melhor para o corpo. Porque na frase lá em cima está, eu não achei nada melhor para a própria pessoa. E aqui, literalmente, eu não achei nada melhor para o corpo. A existência corpórea do homem neste mundo torna praticamente impossível, até para a mais pura das almas, assegurar que todas as palavras proferidas por ele sejam perfeitas. Por isso, o silêncio é tão desejável. Então vejam que nós vimos aquele dia onde o silêncio é indesejável, onde nós precisamos falar, até ali mesmo com bases sólidas, né? Mas quando o silêncio é desejável. Então imagine que você é uma pessoa comum, então a sua fala vai correr o risco de não ser perfeita, não é mesmo? Mas você é um super sábio, uma pessoa muito pura e que treina aqui conosco, por exemplo. Você é muito sábio e tal. Isto não assegura que as palavras que saem da sua boca sejam sempre perfeitas, porque nós somos um ser em construção, nós não somos perfeitos, por isso nós estamos treinando. E nesse momento, compreender, ter da'at, ter discernimento, né? Saber exatamente que hora devo falar e que hora não devo falar, esse trabalho que a gente faz é o que assegura que o silêncio seja desejado nesse momento, é discernir isso. Então, é melhor ficar calado às vezes. Mudo, como diz o outro lá, qual é o objetivo aqui desse mundo? É nos fingir de mudos. Se isso foi verdade para a geração do Rabi Shimon, agora que são elas. Se isso foi verdade para a geração de Rabi Shimon, cujos sábios estavam acostumados a falar somente palavras de verdadeira sabedoria, então o que diremos de nós? Veja que isso aqui é antigo, imagina nós agora, nesses tempos sombrios de mídias enlouquecidas e ideologias malucas. Pois é, então o que diremos de nós, cujas mentes estão ocupadas com assuntos desprovidos de substância e significado? Olha, ele pegou pesado aqui, né? Colocou o dedo na ferida e disse que as nossas mentes estão ocupadas com assuntos desprovidos de substância e significado. Então a gente volta lá sobre o QI e sobre o QE. Eu sei o que é chat GPT. Eu sei aqui colocar, que poderia falar assim, uma coisa bem moderna assim. Eu sei falar esta língua, sei lá. Eu nem sei o que explicar aqui, mas enfim, o chat GPT já foi tudo de bom. Eu sei esta coisa, aquela coisa, isto é moderno. Eu sei sobre onde ligar o aparelho de DVD, não existe mais. Como faço para baixar o arquivo em PDF zipado? Enfim, olha como eu sou obsoleta, né? Essas coisas tão simples. Sei todas essas coisas. Que nenhum, né? Não serviu para coisa nenhuma, porque não há aqui um significado e uma substância mesmo, como ele fala ali, assuntos desprovidos de substância e significado. Sei isso, sei aquilo, mas quando eu ligo o celular, eu vou lá nas mídias, nas redes e tudo mais. Então eu sei tudo sobre política, então eu vou falar mal desse e bem daquele. Depois a própria agenda deles vai fazer com que eu mude de ideia, agora é isso.
A ideologia agora é essa, a moda agora é eu comprar uma roupa assim, assim, assim. Então muda todo o guarda-roupa, que agora é essa aqui. Nós estamos sem substância e sem significado. Ele deixou isso claro numa época onde não existia nada disso, imaginem agora. Então nós vamos cuidar disso, nós estamos aqui treinando para isso. Vamos reforçar a nossa mente, o nosso cérebro. Então eu vou explicar aqui o que significa termos muitas informações e acharmos que somos muito inteligentes, por isso devemos falar, somos muito sábios, por isso devemos ensinar. Então você olha e diz assim, uau, como a Sharon é inteligente, né? Ela falou sobre isso, sobre aquilo, sobre aquele outro. Ela me passou uma informação maravilhosa. Informação não é conhecimento. Nós precisamos pegar a informação, nós precisamos destroçar a informação, né? Nós precisamos descascar toda esta cebola, nós precisamos entrar no conhecimento, conhecer o assunto sobre a informação que nós recebemos, estudar sobre esta informação, que agora já é um conhecimento, e tirarmos a nossa própria opinião, que aqui não é uma questão de opinião, né? Tirarmos o nosso próprio pensamento sobre aquilo que é da arte, nós temos o pensamento aqui, depois é que vem a fala e a ação. Então nós precisamos entender que o conhecimento, a base válida sobre aquele assunto, sobre aquilo que é subjetivo de uma pessoa, nos valida a falar sobre ela ou sobre o que aconteceu. Eu tive que dar um super pause, nem sei onde é que eu tô agora, porque bateram na porta, eu tive que atender. Aqui o estúdio é um lugar maravilhoso, viu? Então eu estou de frente, um dia eu vou mostrar pra vocês como é que é. É um lugar inventado por mim mesma, né? É um lugar que eu fui adaptando, colocando minhas coisinhas e tudo mais. Ele tem janelões aqui de vidro que dão pra rua. Então eu deixo sempre ali um aviso que eu estou gravando, mas eu deixo um aviso também, bata e espere. A pessoa bateu, não sei se vocês escutaram, e esperou. Então eu dei um pause e fui atendê-la. E assim é a nossa vida. Eu não sei onde eu estava, mas eu vou retomar e nós, com a graça de Deus aqui, Baruch Hashem, vou conseguir. Informação. Então a Sharon é muito inteligente. Pois é, informação. Vamos lembrar de uma coisa aqui. Quando Deus fez, e nós já falamos sobre isso em outro momento, quando Deus fez o nosso corpício, ele fez uma língua, né? A língua virou nervosa por conta da nossa personalidade e do nosso livre-arbítrio. Não faz parte de Deus. A língua tem várias papilas gustativas que vão nos dar o sabor amargo, o sabor salgado, o sabor doce, ácido e tudo mais. Ela tem essa função, mas aí ele soprou aqui, né, a alma e também o nosso poder da fala para nós nos comunicarmos. Mas ele foi sapiente e colocou dentes e colocou boca. Então nós temos o pensamento. Os olhos olham a informação. Vamos dar assim a ideia aqui. Vamos pegar a mídia como exemplo, porque as ideologias estão malucas mesmo, não é? Tá muito louco tudo, né? Agora eu posso fazer o que eu quero, e aí aquilo que era normal fazer, você não pode fazer senão te processam. É uma coisa horrorosa. As pessoas querem ser o que não são, eu nem quero entrar neste âmbito que chega a doer. Mas então você olha na mídia informação, você chega aqui no meu vídeo, que é YouTube, mas você está aqui e esta é a informação que eu te trago. A informação que eu te trago está dentro deste livro, deste sábio que escreveu sobre o assunto. Ele tinha conhecimento. Aqui no livro está a informação. Esta é a informação. Eu pego a informação, eu leio a informação, eu estudo a informação, eu conheço a informação. Então agora eu tenho conhecimento de que Lashon Hará não é só falar mal do outro. Shmirat Lashon não é exatamente um silêncio desejável todas as vezes. Às vezes é indesejável, né? Agora eu tenho o conhecimento sobre isso. Então, tendo eu o conhecimento, eu vou precisar separar, discernir, desmembrar isso. A informação, o conhecimento e o que eu penso sobre isso e o que eu posso fazer com relação a isso. Então tudo isso vem para o mundo aqui das ideias, vem para o pensamento.
a chegar a ser fala e ação, eu vou encontrar mais obstáculos. Deus coloca esses obstáculos para que nós realmente cheguemos onde nós devemos, de forma idônea mesmo. Que eu vá falar para você que você não deve casar com fulano porque eu tenho bases sólidas, não porque eu ouvi dizer que ele não paga as contas, não porque eu ouvi dizer que ele sabe? Eu ouvi dizer que é namorador, eu acho que eu vou ouvir dizer segunda mão. Então, agora nós temos informação. Aqui, essa informação. Agora nós temos vídeos e vídeos de conhecimento e leitura e treinamento e também treinamento em loco, né? Eu treino com as pessoas, assim. Treino bastante com as pessoas. Principalmente com a pessoa que eu vos falo. Treino comigo porque eu erro muito, então eu tenho que treinar e me botar na cadeirinha de pensar. Informação. Agora eu tenho conhecimento sobre o assunto. Agora eu tenho conhecimento. Agora eu vou discernir, separar, sabe? Separar ali para depois juntar. Informação, conhecimento, meu discernimento. E agora eu chego para falar aquilo para passar. Aí Deus me dá um alerta, tem 2 muros aí na frente. Então você tem uma língua nervosa aí dentro, bem louquinha para falar, mas existem dentes e existe a boca. Nós conhecemos essa história, né? Já contei aqui. Todo mundo conhece. Então nós temos esses 2 que nos deixam pensar mais. Então aqui o silêncio é desejável. E ele termina o ensinamento com a seguinte frase: se a nossa boca não pode ser dominada pela armadura do silêncio, sem dúvida ela falará da forma que foi acostumada desde a nossa juventude e a perda superará o ganho muitas vezes. Então, olha só, eu falei de informação, eu falei de conhecimento, falei da nossa língua e falei sobre a boquita, né? Os dentes e a boca. Mas aí ele coloca aqui que o silêncio é uma muralha. Então, depois de eu achar, eu pensar que eu devo passar adiante isto, que eu tive informação, que eu tive conhecimento, que eu sei que eu tenho base válida, que a minha língua está boa e eu quero falar, os dentes eu abri, né? Eu abri, a boca também eu abri, eu vou encontrar a muralha do silêncio. Eu vou encontrar, desculpem, a armadura do silêncio, não é a muralha. Armadura do silêncio. Os muros, as muralhas são essas coisas físicas e aqui vem a armadura do silêncio. Eu protejo tudo isso. Eu protejo a minha informação, eu protejo o meu conhecimento, eu protejo o pensamento, a fala e a ação e eu protejo você de receber uma informação errada dizendo que você não deve casar com aquela pessoa, por exemplo. Porque eu tenho agora a armadura do silêncio, porque é uma opção. Então, não é a questão de opinião aqui é de Lachonará. Agora nós entendemos uma questão aqui de opção. Qual é a opção? Eu posso não responder uma pergunta subjetiva que você me fez. Eu não tenho conhecimento suficiente? Posso. E esta é a armadura do silêncio. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo mais curto, mais simples. Nessa terceira parte nós vamos falar muito de casamento por conta disso. E esse é um discernimento que eu tirei após informação, conhecimento, discernimento, repetição, muito, 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 e também na minha experiência da vida, que esse relacionamento do casamento, ele realmente é o mais importante. Ele é tão importante que ele até mesmo quando você não tem filhos, mas quando você tem filhos, você tem aqueles a quem você vai ensinar para seguir através do seu exemplo. A união de um homem e de uma mulher que vai promover a continuidade, as famílias, as pessoas, né, os seres, né, com ou não uma conduta reta, é aqui, é no casamento. Então esse é o relacionamento mais importante, onde nós devemos fazer a mitzvah de unir e não fazer nadinha. É shimirat halashon, é um silêncio desejado quando nós não tivermos certeza e quando as nossas palavras podem, de repente, devido a elas, impedir a materialização deste ato tão maravilhoso que é a união de 2 pessoas. Então vamos ter muito, muito cuidado. O Havetz Haim foi mestre em todos os âmbitos
da fala. E agora ele se dedica aqui aos relacionamentos mesmo. Eu vou ler hoje. Se vocês gostaram, curta, comentem, e compartilhem principalmente com aquelas pessoas que você quer realmente, que entre no mesmo barco que você, que esteja na mesma vibe que você, para que haja essa harmonia, para que você não fique sozinho e que este bem seja feito, porque tudo isso que nós fazemos para nós, ele repercute ao outro, né? A história do amarmos e fazermos para o outro o que nós queremos que façam para nós. Olha como é legal este momento. Como hoje é dia 13 de Adar, ele é 13 de Adar e é 13 de março também. Então eu vou ler realmente o Salmo 13. Prestem atenção no Salmo 13, porque este dia de 13 de Adar é justamente aquele dia, foi justamente o dia crucial, como nós estávamos falando, para que esse jejum que Esther pediu que fizessem fosse realmente mexer com Hashem, e que ele mandasse aquele milagre de Purim, aquele decreto de morte fosse anulado. Então prestem atenção ao que o Salmo 13 diz. Ao mestre do canto, um salmo de David. Até quando, ó Eterno, esquecer-me-ás para sempre? Até quando de mim ocultarás tua face? Até quando terei dias repletos de angústia em minha alma e aflição em meu coração? Até quando me sobrepujarão meus inimigos? Olha para mim, responde-me, ó Eterno, meu Deus. Restaura a luz de meus olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga meu inimigo, eu o venci, e se regozijem meus opressores por me verem caído. Sempre em tua benevolência confiei, meu coração exultará com tua salvação. Entoarei então cânticos ao Eterno, que me cumulou de benefícios. Entenderam? Podem dizer amém, sem beber água por hoje e sem comer. Tenham todos um maravilhoso dia, uma maravilhosa continuação de semana e um Hag Purim Sameach a todos nós. Tchau!